Sudocap? Peraí, o meu negócio aqui está falando alguma coisa que eu não entendi, que foi nada, mas tudo bem. Estão me escutando bem? Tá. É o Zoom me trollando aqui. Sou Francis Dantas, trabalho aqui com a Igreja Batista do Socorro. Na verdade, eu dou um apoio para eles, eu e meu esposo, né? A gente está sem pastoreio, sem igreja esses tempos. E participo da Sudocap, né? A Sudoeste, Associação da Sudoeste do Capital. A Edilene, falar da Edilene é muito fácil, né? Eu conheço a Edilene, eu acho que mais de 10 anos, né, Edilene? Isso, mais ou menos fizemos a PEC juntas, né? Então, era uma época que ela estava terminando o curso de psicologia, né? Então, de lá para cá, ela fez várias, né? Atualização, né? Como se diz, pós. E é isso. A amiga do coração, sempre que eu preciso, ela está lá, estou pronta, né? Isso é uma coisa que eu admiro muito na Edilene. Ela gosta de compartilhar o que ela aprende, tudo, ela gosta de compartilhar com os outros, com as outras pessoas, ama pessoas, isso já deu para se ver, né, na nossa convivência. Eu aprendi, vi ela trabalhando com muitas pessoas, muitas mulheres, sempre pronta. Edilene, a palavra é sua e eu não vou demorar muito, que é para a gente ganhar tempo, minha amiga. Aí. Bom, boa noite a todas, é um prazer estar aqui juntas com vocês, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade, esse recurso, né? De mesmo cada um aí distante, mas a gente pode estar junto aqui, conectada. Eu falo assim que a gente não só reunidas, né? Eu até criei um grupo, Unidade Feminina, porque eu acho que a gente não deve estar só reunidas, mas em unidade, né? Com o mesmo propósito. Então, acho né, acho não, eu tenho certeza que essas reuniões que vocês fazem com esse objetivo, né? De ir na mesma unidade com o mesmo propósito. Então, é uma alegria, eu gosto, como diz a Francis, né? Também a Francis, a gente fez o curso da PEC junto, né? Ela participou também de alguns workshops que eu fiz, né? Francis também, com alguns temas. E é muito bom, assim, eu gosto muito desse trabalho com mulheres. Eu já estava sentindo falta, né? Porque eu fazia muito no presencial. E aí a gente agora nessa fase do online, então eu falei, vamos ter que se adaptar mesmo a essa fase. Mas que bom que aí, né, também tem as vantagens, que muitas outras mulheres podem participar também, né? Bom, mas vamos ao assunto, né? O tema que nós vamos falar, como a nossa querida Esther já comentou, é um tema assim que muito propício, né, para o momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando a gente pensa, quando a gente fala assim a palavra luto, o que vem para vocês? Se alguém quiser falar, né? O que vem para vocês quando vocês pensam na palavra luto? Tristeza. Tristeza. O que representa a palavra, o luto? Em uma palavra para vocês. Eu sei se deu para escutar, mas eu falei separação. Separação? Tá. Quando eu penso em luto, eu penso em uma separação. Bem isso. Certo. Bom, então, assim, o luto, quando a gente pensa na palavra luto, a gente já associa logo com a morte física, né? E o luto, ele é toda perda significativa. Então, qualquer perda significativa, a pessoa, ela passa por um processo de luto, tá? Então, é importante saber. E cada pessoa, o luto, ele é vivido de forma única, individual para cada um. Cada um vai lidar com o luto de uma forma diferente.
Então, pode ser o luto de uma morte física, pode ser o luto de um divórcio, né, uma separação, pode ser o luto de uma perda de saúde, né, uma doença grave, pode ser uma empresa, né, falir uma empresa. Então, tem qualquer perda significativa, a pessoa ela vai passar pelo esse processo de luto, né? Então, e cada pessoa também lida, que não deixa de ser uma morte, né? Vamos pensar, por exemplo, num divórcio, não deixa de ser uma morte, né? Um rompimento. Então, a morte, ela fala de rompimento, de falta, não é isso? E cada pessoa também, ela tem uma percepção do que é a morte, né? A gente está aqui num grupo de mulheres que são cristãs e que tem um olhar em relação à morte, não é isso? Então, nós temos aqui, eu não vou ler, né, mas nós temos aqui algumas referências bíblicas que falam a respeito do que é a morte. Então, depois eu vou passar para vocês as referências. Cada pessoa, ela vê a morte de uma forma diferente, né? Aí depende da crença, o que essa pessoa aprendeu, quais foram as crenças, a percepção, a vivência que ela teve, ela vai ter uma ideia, né, do que é a morte e o que é o luto. Então, o luto, esse processo de luto, ele é o único, individual, intransferível. Não dá, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente. A primeira fase do luto, então, vou ser bem objetiva para a gente não se estender, a primeira fase do luto é a negação. Por quê? Porque no momento ali da perda, né, esse momento difícil, né, seja, agora a gente está falando mais da morte física mesmo, nesse momento é muito doloroso. Então, a primeira coisa é a pessoa negar, né, aquela sensação, nossa, isso, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, parece que demora para cair a ficha que isso está acontecendo? O meu pai, ele faleceu, acho que faz uns 7 anos, mais ou menos. E o meu pai, existem mortes que, quando a pessoa ela já vem num processo, né, de saúde, onde ela já está doente, né, em tratamento, tudo, tem situações que a gente já espera, né, que vai acontecer, que a morte vai chegar. Mas tem situações que não. Meu pai, por exemplo, era uma pessoa muito saudável, né? E, de repente, ele teve um infarto e veio a falecer. Então, assim, foi uma morte que a gente não esperava. Foi uma morte, assim, que, sabe, você fica chocada. Como isso vai acontecer? Então, a primeira fase do luto é a negação. A gente não quer aceitar que aquilo está acontecendo. A gente não quer acreditar. Então, a gente começa a fazer mecanismo, né, para negar mesmo aquela situação. A gente não, a pessoa ela não quer aceitar aquilo de forma nenhuma. E não quer entrar em contato. Então, tem muitas pessoas que até seguram, não vivencia, né, o luto. Então, ela quer ser forte, de repente, para dar um apoio a um outro familiar que está ali. Então, ela fica ali firme, né, querendo dar conta de tudo, acolher todo mundo, e ela não vive esse processo do luto. E aí entra numa negação mesmo, até passando uns dias que aí ela começa a perceber que a pessoa não está mais, né? Que se foi, que não vai ver mais uma pessoa amada, que ela perdeu. E aí a segunda fase é a fase da raiva, onde ela começa a sentir. Então, a primeira fase, só para complementar, a primeira fase a negação e o isolamento, a pessoa procura se isolar, ela não quer falar com ninguém. A segunda fase é a raiva, então ela começa a sentir raiva porque isso aconteceu. Isso o que eu estou falando
serve tanto, de repente, uma morte física, a perda de um ente querido, como pode ser uma separação, onde a pessoa ela não aceita aquela separação e ela entra em negação ou raiva, nossa, mas eu, né, cuidei tanto tempo, eu investi tanto tempo e de repente acontece uma separação ou que veio de uma traição. Então é uma perda ali, é uma morte, é um luto que a pessoa também vive. E aí ela começa a sentir esse sentimento de raiva, né? A terceira fase é a fase da barganha, onde ela começa a querer negociar até com Deus, né? É aquela negociar, e se isso acontecer, eu faço isso. Então a pessoa começa a fazer essas barganhas, ou com Deus, quando entra na fase da raiva, pode até pensar, nossa, mas por que Deus de repente não me ouviu, ou não ouviu a minha oração, né? Às vezes a pessoa vivenciou ali, estava perto, né, de uma pessoa que estava doente, tudo, teve oração, teve um caso até recente também de um pastor que eu conheci, e aí a igreja toda orando naquele movimento, e de repente a pessoa vem a falecer. Então, vem esse sentimento também, né? Por quê? Será que eu não orei o suficiente? Será que faltou alguma coisa? Então, vem também aquele sentimento de culpa, ou remorso, também pode vir também. E aí, a gente entra a quarta fase, que é a fase da depressão, onde a pessoa começa ficar cada vez mais isolada, perde o ânimo, não quer fazer mais as coisas, fica só deitada, não tem ânimo para nada. E isso é um ponto importante para observar, porque tem um luto que é o luto patológico, ele pode se tornar patológico, porque se essa depressão ela começa a se estender, né, por muito tempo, de uma forma muito intensa, então é importante buscar ajuda de um profissional. E então essa fase, então não que a pessoa ela não vai sentir triste, não vai chorar, pelo contrário, ela precisa sim chorar, ela precisa vivenciar o luto, ela precisa se sentir raiva, tudo bem. Então, quem também está aí nesse processo, os familiares, é importante também aprender a acolher essas pessoas, porque às vezes na boa vontade, né, para você acolher, às vezes a pessoa fala, ai, não chora, vai dar tudo certo, e isso às vezes é a última coisa que a pessoa não quer saber disso, porque a dor está muito grande, às vezes ela está com raiva, né, está muito triste, e é uma dor, né, quem já passou por isso, é uma dor, assim, muito, é quase que insuportável, né? Para quem perde uma pessoa querida mesmo, muito próxima, que tem um vínculo assim, então é uma dor muito grande, né? E a gente não pode minimizar a dor da outra pessoa. Então, como que pode ajudar? Você pode ajudar a falar, olha, eu estou aqui, eu vejo a sua dor, eu sinto muito, né? Olha, eu estou à disposição, eu sei que o luto é um vale e você não precisa passar sozinho, eu estou aqui. Então, são frases que são acolhedoras nesse momento, entende? Para você ajudar essa pessoa aí nesse processo, mas para quem está ajudando alguém, né, que está no processo de luto. Então, evitar querer, às vezes, forçar a respeitar o momento da pessoa, de às vezes ela querer estar sozinha ou não querer falar, né? Respeitar, observar, ter uma escuta ativa, isso são formas, assim, assertivas de ajudar uma pessoa que está passando por esse processo, que é muito importante. Então, principalmente nessa fase da depressão, né, onde ela vai perdendo o ânimo, o sentido de vida, né? Às vezes um filho e uma mãe, acho que a dor, né? Quem é mãe aqui sabe como que é uma dor de uma mãe, né? De perder um filho, então perde o sentido ali.
Então, por isso que eu falo que cada pessoa vai vivenciar isso de uma forma diferente, porque muitas vezes, o que, que a pessoa vê? Aquela pessoa que veio falecer é o tudo daquela pessoa. Sabe? Quando você pergunta assim, o que, que é o seu filho para você? Ah, ele é o meu tudo. O que, que é sua mãe para você? Ah, ela é o meu tudo. Entendeu? Então, a gente precisa entender assim que os pais, né, os nossos pais, eles são parte de nós. Nós somos parte deles, né? Parte do pai, parte da mãe. Quando a pessoa ela é o tudo e quando ela se vai, seu mundo cai. Entende? Então, é importante a gente perceber, né, essa percepção que a gente tem, quando você tem essa percepção, consegue separar que você é parte daquela pessoa, e que a forma, muitas vezes, o que, que acontece? A pessoa faleceu, e aquela pessoa, ela tem até, ela sente culpada, de repente, de se sentir bem, né? Porque ela acha que ela não vai estar, de repente, não sendo respeitosa com aquela pessoa que faleceu. Então, ela tem aquele sentimento de se sentir culpada de repente, conseguir se recuperar ali, não sofrer tanto, né? Então, isso é importante, porque cada pessoa ela vai sentir de uma forma diferente. Se essa pessoa ela tem a percepção que o outro era o tudo, ela vai ter uma dor muito profunda que vai se estender mais porque ela perdeu o sentido da vida, né? E a gente tem que entender que nós somos únicos, cada um vai passar por um processo, cada um tem um processo de dor, cada um, né, vai ter consequências das escolhas, de como você cuidou da saúde, de como você encarou a vida, né, viveu a vida. Então, a gente precisa ter essa percepção, entender porque nesse momento é muito doloroso. Então, a sua percepção, o seu olhar para essa situação, né, de perda, de morte, de luto, vai ser muito importante nesse processo de você elaborar o luto, né? Elaborar essas fases, cada fase que você for passando do luto. A última fase é a fase da aceitação, onde a pessoa ela começa assim a pensar assim, sabe quando cai a ficha, realmente isso aconteceu e eu preciso me reerguer, e ela começa a entender que aquilo é um fato, que não tem mais como voltar, entendeu? E aí ela começa a entender que ela precisa voltar à rotina dela, a fazer as coisas. Então, assim, a se adaptar agora ao novo, né? Agora ela vai precisar se adaptar a essa nova vida sem aquela pessoa amada ou um rompimento, né? Quando eu falo assim, sempre pense em outros aspectos também, tá? Do luto. Não só no aspecto da morte física, mas em outros aspectos. Pode ser, eu não conheço cada um de vocês, mas possa ser que vocês estejam vivendo um processo de luto, ou mesmo que não seja de uma morte física, mas algum outro aspecto, né, do luto, em alguma outra área da vida. Então, é importante quando a gente tem esse entendimento dessas fases do luto, para a gente identificar qual é a fase que a gente está vivendo ali do luto, né? E se permitir chorar, se permitir sentir raiva, e sentir a dor, né? Porque hoje, assim, né, a gente vive numa sociedade onde, assim, você tem que estar o tempo inteiro feliz, postando, alegre, aquela coisa, você tem que ser forte, né? E aí você quer falar para a pessoa, olha, seja forte, ela não quer ouvir isso, ela só quer aquele momento ali é de tanta dor que ela nem acha que ela vai conseguir superar. Então, o que a gente tem que ter é uma palavra mais assertiva e mais acolhedora, né? Para ajudar. Então, quando ela começa a entrar nessa fase da aceitação,
aí ela começa a ressignificar tudo aquilo. O que é ressignificar? É ter um novo olhar para tudo aquilo que aconteceu. Só que essas 5 fases que eu falei, às vezes, isso acontece tudo no mesmo dia. A pessoa, ela sentiu, ela negou, ela sentiu raiva, daqui a pouco ela foi orar, né? Fazer uma oração, ai, tá bom, Deus, eu aceito, mas daqui a pouco ela volta de novo, ela faz barganha, sabe? Então, é um processo que dura, né? Individualmente, cada pessoa, mas em média, é 6 meses para cada fase do luto, em 3, 6 meses, assim, que dura essas fases, né? Então, geralmente vai aí, sei lá, de 3, 6 ou 1 ano, esse processo de elaborar, né, essa perda. E tem pessoas que estende mais. Então, precisa ficar atento, porque quando se estende muito essa fase, então precisa buscar ajuda, né? Então, assim, procurar também se conectar, tá? Buscando sempre a Deus, né? Para o cristão, né? Quem tem fé. Eu falo sempre assim, eu sei que eu estou falando com um público aqui específico, mas às vezes uma outra pessoa que às vezes tem um outro olhar, né? Um outro entendimento. Eu gosto sempre de falar assim que é a questão da espiritualidade, não levar para a religião de cada um, né? Mas pensar que ela tem uma fé, sim, dentro dela, ela tem uma força, sim, dentro dela, e que ela pode conseguir passar, né? Ela tem uma força, sim, ela só precisa acessar. Eu falo assim que a gente é igual um celular. Se eu perguntar para vocês sabem mexer em todos os recursos do celular de vocês? Vocês sabem? Não, né? Provavelmente não. E sabe aquele recurso que você descobre e você fala, nossa, caramba, olha, se eu soubesse isso daqui tinha facilitado a minha vida antes, sabe? Aquelas listas de transmissão que você manda tudo de uma vez, quando a gente não sabe, você vai passando um por um. Então, a gente vai descobrindo, principalmente nesse mundo, né, da internet, a gente vai descobrindo coisas que a gente fala, uau, isso daqui vai me ajudar bastante. E a gente está aprendendo. Então, a mesma coisa é dentro de nós. Nós temos recursos dentro de nós que nós precisamos acessar. Então, o caminho é para dentro mesmo. É você olhar para dentro de você e acessar, porque lá onde está a nossa essência. Então, dependendo do olhar que a pessoa tem em relação à morte, o que ela vai pensar? Nós somos, né? Para quem entende assim, nós somos um corpo, ou, aliás, nós não somos, nós temos um corpo que habita uma alma e a nossa essência é o espírito, né? Deus, ele soprou o fôlego de vida em nós. Então, essa é a nossa essência. Então, o corpo físico, a gente sabe que vai voltar para o pó, certo? A gente tem esse entendimento que vai voltar para o pó. Só que entender, depois que a pessoa passa pelo processo de aceitação, para essa fase, né, da aceitação, de entender que aquilo é um fato, que não tem como voltar, mas nós estamos conectados no coração. Aqui eu não estou perto de vocês, né? Eu não posso tocar vocês fisicamente, mas eu posso tocar na alma, entendeu? Nós estamos conectadas, né, na alma aqui, no espírito, num propósito só. Então, nós podemos se tocar sim, não é? Então, é saber que aquela pessoa que se foi, ela tem uma frase que eu acho muito interessante, fala, o Mário Sérgio Cortella que fala, quando eu for, eu quero ficar. E aí ele fala assim, só fica quem é importante. Quem não é importante, não fica. Não é? Porque tem pessoas que às vezes elas não vêm e ela não faz muito falta. Às vezes ela não é lembrada. Infelizmente é assim. Tem pessoas que não fazem tanto assim falta. Mas tem pessoas que se ela não vem, você fala, nossa, mas cadê a Maria? Cadê a Joana? Por que ela não veio? Ela tinha que estar aqui com a gente, não é assim?
Porque são pessoas importantes que deixaram legado, que deixaram marca. E quando a gente fala de legado, a gente não fala só do legado depois da morte, depois que você deixou o legado. É o legado aqui, eu estou aqui nessa reunião e eu vou deixar o meu legado aqui, né? Quando você sai da sua casa, quando você sai de algum lugar, você deixa o seu legado, a sua marca. Como que você é lembrado depois que você se foi, né? De algum lugar. E depois, né, quando a pessoa morre, como ela é lembrada? Qual é o legado que ela deixa? Então, quem é importante fica, porque é importante. Importar significa importar para dentro, ó, para dentro, importar. Então, quem é importante fica no coração para sempre, nunca vai morrer, porque nós estamos conectados dessa forma, né? Porque nós temos uma essência, nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós temos uma essência. Então, quem é importante fica, né? Então, ter essa consciência também que nós temos a melhor forma de honrar, sabe? Alguém que se foi, pode ser um pai, ou uma mãe, ou um filho, cuidando da sua vida, se cuidando, sabe? Levantando a cabeça, se adaptando e seguindo seu caminho. Porque eu acredito, se quem foi pudesse voltar e falar assim, alguma coisa, falava, pelo amor de Deus, sai dessa tristeza, levanta e faz alguma coisa, não é? Se pudesse acontecer isso, acho que isso ia acontecer, né? E então a melhor forma de honrar, que eu acredito, pensa, né? Se eu sou uma mãe e eu venho a falecer e os meus filhos fiquem, eu falo isso para meus filhos. Você quer me honrar? Então, quando eu ficar, cuide de você, guarde os princípios e os valores que eu passei para você. Não despreze isso. Aí, essa é a melhor forma, se você quiser que eu fique feliz, né? De certa forma. Então, honre, sabe? Continue o legado, leve para frente os princípios, os valores, aplique na sua vida e cuide de você. Então, essa é a forma de a gente honrar, né? Uma pessoa que se foi, é saber qual foi o legado que aquela pessoa deixou. Se ela foi importante, alguma marca ela deixou. Até mesmo, né? Eu quero fazer falar um pouquinho também disso, porque eu acredito que é um luto que hoje também está acontecendo muito, a questão do divórcio, da separação, isso está acontecendo demais, porque as pessoas agora, estão agora dentro de casa, né, tendo que realmente conviver ali, às vezes, um tempo maior ali, e elas estão tendo que se entender ou não estão conseguindo se entender e está acontecendo também, o número de divórcios também aumentou. Então, é uma morte também. Então, assim, é entender que, assim, essa pessoa, pensar assim, que nós, cada uma de nós temos o valor, a gente não pode segurar nada, né? A pessoa ela tem, no caso de uma separação, o outro tem as escolhas, não é? Não dá para a gente tomar a escolha, decidir pelo outro. Mas é acalmar o coração e falar, calma, né? É amar em liberdade, sabe? Porque quando a gente não ama em liberdade, a gente tem um apego exagerado, um apego doentio, e a gente não consegue soltar e amar em liberdade. Então, mesmo, né, para quem se foi, a gente vai continuar amando, ele vai continuar no nosso coração, guardado. Se foi uma separação, a gente tem que entender que a gente precisa amar em liberdade e deixar que o outro for, né? A gente confiar na nossa vida, naquele que é a nossa força, não é verdade? É a nossa segurança, é tudo para nós, é a fonte de vida, de esperança, de tudo. Então, quando a gente tem esse olhar, então a gente consegue passar por esse processo de luto de uma forma
menos dolorosa. Isso vai depender do olhar e a crença de cada pessoa, né? Mas a gente precisa saber como acolher também. Se não for o caso, né, que uma outra pessoa estiver passando, a gente precisa saber acolher também. E para nós, para esse grupo aqui, que né, tem a fé em Deus, né, confia em Deus, então, é sempre guardar essa fé, né? Saber que você nunca vai estar desamparada, que você nunca vai estar só, que sempre vai ter o socorro presente no dia da angústia, né? E saber que a gente pode, sempre vai ter alguém que vai ser lá enviado para ser seu socorro, seu alívio na hora da dor, né? Então, a gente precisa entender isso, mas saber que cada um é um processo individual. Às vezes você tem um olhar assim, não, calma, vai passar. Às vezes você tem uma forma de lidar com o outro. E você acha que, de repente, que o outro é a mesma coisa. Não, é assim, é assim. Calma, a gente precisa observar bastante, ouvir e acolher. Isso que é importante fazer. Porque senão a gente vai julgar, né? A gente vai julgar a pessoa, né, na nossa perspectiva, né, baseado nas nossas vivências, e não é isso que a pessoa precisa. O que ela menos precisa nesse momento de luto, seja lá qual for o luto que ela está vivendo, é de julgamento, né? Ela precisa de acolhimento. Então, assim, resumindo, né, tudo aqui em poucas palavras, então a gente precisa saber cada fase do luto, né, que é primeiro a negação, depois a raiva, depois a barganha, depois a depressão, depois a aceitação. Saber que cada um vai ter um tempo aí para elaborar esse luto. E saber que quando esse luto se estende demais, é importante buscar a ajuda de um profissional, passar, né, por um processo de psicoterapia, para ser acolhido mesmo, para ressignificar isso. Porque se a pessoa não consegue ressignificar, então ela vai adoecer, né? E, bom, é isso. Eu queria saber se tem alguma pergunta, né? Eu fui bem, assim, breve, né? Procurei resumir bem por causa do tempo. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Obrigada, né? Primeiro, obrigada por isso, foi muito, muito interessante, né? Bem rapidinho, mas foi tão gostoso, né? Entender cada processo. E eu queria saber se é comum pular as fases. Se alguma pessoa, ela, sabe, ela pula a fase, ou ela normalmente vive cada pedacinho mesmo. Não é, pode ser que ela faça isso também, pule fase, né? Pode ser. Então, por isso que é um processo, na verdade é um processo, entende? Então, cada pessoa vai vivenciar de um jeito. Se ela, por exemplo, ela não vive a fase, por exemplo, da raiva, da negação, que é aquele momento que a pessoa, até mesmo da depressão, onde que ela vai chorar, né? O choro é uma forma também de você canalizar aquele sentimento que está ali, te angustiando, sabe? De tristeza, talvez de culpa, de remorso, né? Então, ela precisa canalizar isso. Quando ela nega ou ela pula essa fase, ela não quer vivenciar aquilo, ela, né? Como eu falei, às vezes se coloca ali como muito forte, tudo, mas quando às vezes passa um ano e depois a pessoa desaba e entra numa depressão profunda, né? Porque ela não se permitiu vivenciar. Então a gente tem que se permitir, né? Eu falo assim que nenhum sentimento é ruim. A tristeza, a raiva, o medo, não é ruim, é como você lida com ele. A gente não tem o controle sobre nenhum sentimento.
Tem pessoas que falam assim, a gente tem que aprender a controlar as emoções, né? Assim, não, a gente não tem um controle sobre as emoções. A gente consegue, nós podemos conseguir gerenciar as emoções e regular as nossas emoções. Então, eu dou o exemplo, por exemplo, assim, do rádio. Quando você está com um volume muito alto, né, de uma música, você não consegue ouvir nada, né? Aquele som está muito alto. Então, às vezes, o volume da tristeza está muito alto. Aí você precisa questionar, né? Será que é uma verdade? O que eu posso fazer para você baixar um pouquinho o volume? E às vezes a raiva também, né? Então, cada um vai canalizar esse sentimento, essa emoção, que é uma energia, de uma forma diferente. Às vezes a pessoa pode ficar com raiva e ela começar a ficar agressiva, né? E outra vai ficar com raiva, ela vai gritar, ela vai chorar, entendeu? Então, são formas de você extravasar isso tudo que está dentro de você ali, te angustiando. Então, existem formas de a gente canalizar essa energia aí. Pode ser num grito, pode ser no choro, né? Então, tem pessoas que segura, chega um tempo que ela desaba, aí ela chora tudo. Aí, naquele momento que ela tira, né, através do choro mesmo, ela limpa, aí ela consegue sentir um pouco mais de alívio. Mais alguma Obrigada. Eu gostaria de fazer... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Edilene, uma irmã nossa perdeu o pai há 2 dias. E eu participei de tudo com o pastor, nós fomos até a última hora, tá? E até que cada um foi para sua casa. E eu fico tão angustiada aqui, longe, distante dela, e eu sei que eu creio que eu não posso agora falar com ela. Eu preciso deixar, mas eu estou tão angustiada de saber como ela está reagindo. Então, eu consegui, assim, mandar assim no outro dia, né? Estou orando por você. E ela colocou um amém só, né? Aí nós participamos na quinta-feira de uma live junta, que a gente faz uma evangelização, e ela que é a do grupo, a principal. Aí eu questionei, meu Deus, e agora? Eu ligo para ela? Não posso ligar, ela está num momento, sabe aquela dúvida? Aí eu coloquei assim, você quer, porque quando você chama o grupo, aparece todas, eu teria que chamar ela ou não? Eu falei, um momento tão importante para nós orarmos por ela, né? Eu ainda coloquei no grupo, vamos orar pela Renata. Só que quando eu coloquei assim, eu posso chamar, ela não me respondeu. Então, aí na hora que eu fiz a live, eu não chamei ela, porque eu senti de Deus que ela não queria participar. Mas agora, assim, eu fico sem saber, sabe? Assim, uma dúvida, né? Por exemplo, eu tenho vontade de ligar para ela, mas eu acho que é muito cedo ainda, né? Porque fazem 2 dias, né? Eu não sei se tem tempo, mas eu sinto muita falta, porque ela é muito minha amiga. Sim, Tá? eu entendo. A gente tem aquela Uma ansiedade. fazer algo. E é normal isso, a gente quer ajudar de fato, né? Então, assim, é mandar uma mensagem, estou aqui à disposição, se precisar, pode contar comigo. E observar, porque observar se de repente a pessoa ela der, né, uma liberdade, se sentir que aquele momento você pode se aproximar mais. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, né? De olha, eu estou aqui, conte comigo, eu vejo a sua dor, eu sinto muito. São essas frases, né? Assim que a gente pode acolher dessa forma. Mas observar bastante, porque às vezes, senão você acaba, né? Você teve essa percepção. Ultrapassando o sinal. De entender que ela não queria naquele momento. Isso, né? eu percebi. Como é muito, muito recente, é a fase da negação, do isolamento. Então, ela não quer, às vezes a pessoa ela não quer muito nem falar sobre aquilo. Nem falar. E às vezes, ali num grupo, você começa a orar, a pessoa desaba. Então, assim, aí ela fica com vergonha. Isso mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado, esse cuidado, né? De observar, de ter uma escuta ativa, certo? E sempre umas frases acolhedoras mesmo, que não vai julgar, que não vai invadir o outro, né? Mas bem de uma forma respeitosa.
Muito obrigada, viu? Edilene, como a gente age quando uma pessoa já vem num processo de depressão, perde alguém, e aí eu mando mensagem, né? Sempre estou aqui, estou orando, como você está? E a pessoa sempre visualiza a mensagem, né? Mas ela nunca responde, nunca, nunca. Ela já vinha num processo, né, de depressão, e assim, a coisa complicou de tal maneira, saiu totalmente fora, né, do eixo, e assim, eu tenho vontade de conversar, né, mas ela não quer conversa, ela não quer conversar, ela não responde, não responde. Quanto tempo já ela está assim, nesse Hã? processo? Quanto tempo ela está nesse processo? Mais ou menos. Vai assim. fazer 1 mês e meio, vai fazer 2 meses. E Tá. de depressão ela vinha já apresentando, né, assim, a depressão Antes? Ela já ela já apresentava estava em processo de depressão antes, e aí a coisa veio e pronto, acabou com tudo. Então, esses casos, né, que são pessoas que já estão aí no processo, né, de depressão, e de repente perde alguém, então você vê que ela já está frágil emocionalmente para lidar com essa perda, né? Então, assim, como é muito recente, ela ainda também está nessa fase do isolamento, é o que eu falei, cada uma dessas fases tende a durar aí em torno de 3, 6 meses, né? Cada fase. E ela não é uma fase assim, hora ela está numa fase, hora está em outra, né? Então, não sei se a irmã conhece, de repente, ou alguns familiares para pedir informação, né? Se tem contato com alguma pessoa próxima As dela. informações vêm assim pelos familiares mesmo, né? Sim. Eu fico E aí eles sabendo, né, das falam, coisas, aí falo, mas também, acho que basicamente com a família também, ela não quer muita conversa, sabe? Tá na dela. é solteira? Não, ela ficou viúva, o marido morreu. Ah, ficou viúva, o marido não tem filhos. Tem uma menina de 14 anos e um menino de 10. É. E aí o filho está sofrendo, a filha, né? Está tudo fora de lugar. Aí a gente quer assim, fazer alguma coisa no sentido de sei lá, estar junto, né? Ouvir, mas ela não quer falar, não responde, né? Então, aí eu fico esperando, orando, e sempre coloco assim, estou orando, quando você quiser falar, estou aqui, né? Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Aí sempre visualiza, mas nunca fala nada, né? Sim, é muito triste, né? É uma dor muito grande. Acho que a Edilene caiu. Caiu, travou. Vamos esperar um pouquinho ela voltar. São situações muito, muito delicadas, né? Que a gente enfrenta. Você tem muita sabedoria, muita graça mesmo de Deus para lidar. E não pode deixar a pessoa sozinha também, né? Mas, né, esse Olha, equilíbrio, né? eu não sei se é o Zoom, ou o Meet, que tem 1 hora só de tempo, depois ele começa a Não, desligar. o nosso continua. Continua? É. Porque o meu não continua. Não, esse aqui, ele é tempo limitado. E o que ela está falando também é? Porque senão... Eu não sei, isso eu não sei. Não, Talvez não. Não, quem é Não, mas que abre quem abriu a a reunião sala foi a Esther, a Francis, então é o Zoom delas, né? é o Não nosso Zoom. Acho que só é o caiu Zoom a delas, internet. não é o nosso, Vilma? É Ela o entrou. delas, tá? E o delas é ilimitado. Isso. Não, é porque está aparecendo umas mensagens no meu, mas eu não estou nem olhando para elas. Continua aqui, entendeu? Que vai apagar. Isso. Tá.
Estranho, né? Se fosse para apagar, já tinha que ter apagado. Agora, só se... Ué, bom, aí eu já não sei. Bom, vamos segurar mais um pouquinho aí. Nossa, a gente já combinou até as 9, já são 9, mas se alguém tiver mais uma ou duas perguntas, a gente pode fazer, se ela conseguir... Ela está se conectando novamente, né? Só para a gente fazer esse fechamento, né? Então, que nem no sentido que a Valda falou com relação a essa irmã dela, né? Como seria interessante se a Valda conseguisse chegar para ela e falar que para ela honrar o marido, ela teria que ficar firme para cuidar dessas duas crianças, né? É muito difícil para nós ficar longe dessa pessoa, sabe? De repente, Valda, fazer uma visita, não sei, sabe? Assim, na Não sei. verdade, Porque eu acho que eu não aguentaria, eu faria uma visita. Eu chegaria com um bolo, vim ver como você está. Eu sei que ela está sendo cuidada, entendeu? Eu estou falando assim de mim, né? Eu sei que ela está sendo cuidada, eu, assim, pela família, né? Eu sei, mas assim, eu estou falando a Valda, né? O que eu estou sentindo. Entendi. Eu falando dela, e eu, assim, eu tenho contato, lógico, né? E mando mensagens assim, de palavras de que eu estou aqui, né? Mas é o que eu gosto, eu acho assim, eu gosto de respeitar bastante a pessoa, assim, né? Eu não gosto de invadir, se a pessoa não me responde as mensagens, né? Ela não é hora dela ainda, é muito cedo, talvez, né? Pode ser que ela está nessa fase. A minha pergunta é mais por conta de mim mesma, né? De como... É a angústia nossa. É assim, que a gente se preocupa mesmo, né? Olá, bem-vindas de volta! Aquela hora abriu, mas eu não estava ouvindo. Agora eu... Ah, legal, estava mandando mensagem para você. Então tá. Então, eu achei interessante, bem interessante o que a Edilene falou, porque quando a minha mãe morreu, né, então eu nunca tinha perdido um ente querido assim tão próximo, né? E eu pensando nas fases, foi bem interessante, porque quando eu soube, eu fiquei estacionada, né? Eu fiquei, o pessoal ficou tudo preocupado comigo, que eu fiquei calada. Passei um tempão calada e não conseguia chorar. E chegou minhas filhas e alguns pais me falaram assim, olha, você deve chorar, viu? Você tem que extravasar, você tem que pôr para fora. E aquilo foi me incomodando, na verdade foi me irritando, né? Porque eu falei, poxa, mas eu não quero chorar, por que eu tenho que chorar agora? Me deixa, né? Eu ficava pensando, né? Então, o que a Edilene falou é bem interessante, a gente saber também como lidar com a pessoa quando perde alguém, né? Porque eu lembro que no meu caso, eu passei um tempão, sabe, inerte, parecia que não tinha acontecido, porque eu agia dessa forma, eu falava assim, Deus sabe o que faz, ela estava sofrendo, ela, sabe, ficava repetindo isso para mim, e repetindo, repetindo. Aí, quando passou um dia, no outro dia de tudo isso, eu desabei. Eu chorei até eu não conseguia mais chorar, né? Então, isso que a Helene falou sobre saber cuidar, saber lidar com a pessoa que perdeu alguém, é importante, né? Porque termina você querendo ajudar e com algumas palavras e termina você não ajudando, né? Sim. Entendeu? É verdade, por isso que a gente tem que pensar assim, sempre observar, né? Ter uma escuta ativa, observar o comportamento. Esse olhar é muito importante porque a gente vai percebendo, né? Se a gente pode se aproximar mais, se a pessoa precisa de um abraço, se ela precisa de uma ajuda, né? De repente, olha, quer que eu compre alguma coisa, leve para você, olha, eu estou aqui à disposição, se precisar me ajuda. Então, na verdade, o que mais a pessoa precisa é de acolhimento e de ser respeitada naquele momento. Respeitada, porque se ela não quer falar,
tudo bem, né? É a fase dela. Se ela está com raiva, se ela de repente quer desabafar e falar, tudo bem. Uma outra coisa importante que eu acabei não falando, mas é a questão assim, por exemplo, quando a pessoa ela dá essa liberdade, de repente você trazer a memória, né? Tem até um versículo que fala lá em Lamentações, traz à memória aquilo que te traz esperança. Então, ver fotos de momentos que foram bons, né? Depois de um tempo, não nessa primeira fase ali, mas assim, quando ela estiver, né, se sentindo bem e dar essa oportunidade, trazer essas memórias. Então, de lembranças de eventos que aconteceram, né, de superações que aconteceram, coisas boas que vão trazer memórias boas e alegria. Então, é importante também resgatar isso, porque é isso que vai ficar, é o que eu falei, né? A pessoa é importante, ela deixou um legado e olhar para essas coisas boas, o que aprendeu de repente com essa pessoa, né? O que ela deixou de que marcou ali, as lembranças de eventos bons que passaram juntos, isso é legal, porque sempre vai ficar na memória, assim, né? Guardado. E então isso também é um outro ponto importante que pode ser feito também aí nesse processo de ressignificação, né, dessa perda. Tá? Mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar? A Mari colocou aqui no grupo, né, no chat, Graça e Paz amadas, minha irmã perdeu a nora, tem 4 meses e como lidar com o filho e os netos, não conseguiu chorar, é normal? Ela não conseguiu chorar. Tem 4 meses, né? Sim. Acho que é isso. Então, 4 meses, você vê que também, né, não é tanto tempo, ainda é recente, né? Então, tem a questão dos filhos, netos, né, é o que eu falei, às vezes a pessoa ela se coloca tão forte ali e ela não se permite vivenciar, porque existem outras pessoas que dependem dela, né? Pode ser um filho, um neto, e que também estão sofrendo, e essa pessoa precisa acolher. Só que a gente tem que ter, assim, a consciência, né? Vamos supor, se alguém que estiver passando pelo luto, a gente precisa ter a consciência que a gente precisa extravasar o que a gente está sentindo. Esse sentimento a gente precisa, não pode simplesmente você ignorar aquilo que você está sentindo, né? Então, reprimir ou ignorar, mas é soltar mesmo, é se permitir ficar triste, se permitir todos esses sentimentos. Porque aí, quando você está bem, aí você pode ajudar melhor. Porque imagina essas crianças também, principalmente para crianças que ela não tem ainda muito entendimento de tudo que está acontecendo. Elas também precisam de ser acolhidas, né? De ajuda. Então, de repente, se estiver passando por esse processo, aceitar também o apoio de amigos, né, dos irmãos da igreja, esse apoio que geralmente, né, se colocado assim à disposição para ajudar. Então, receber isso também é muito bom, porque ajuda você nesse processo, entende? De elaborar tudo isso e poder ajudar todo mundo ali da família, né? Então, é importante isso também. Nesse sentido, como que seria, de uma maneira muito prática, ajudar essa pessoa a pôr para fora? Por exemplo, nesse exemplo que a Mary colocou para a gente, é a irmã dela. Ela está percebendo que a irmã dela não está conseguindo chorar, ela tem várias questões com os netinhos, com o filho que perdeu a esposa. Como que a Mary, vendo a irmã nessa situação, pode ajudar ela a pôr para fora? Sim. Então, primeiro passo, por exemplo, se ela está sentindo muita, né, dificuldade, ver que ela está muito fechada,
que ela não está conseguindo elaborar, chorar, extravasar tudo aquilo que ela está sentindo, de repente propor, né, de repente ela passar por um profissional e buscar ajuda, né, para ela lidar nesse momento, né, mas sentir isso, assim, perceber, de repente pode chegar, né, e falar assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, se você precisar, de repente, de um profissional que possa te ajudar nesse processo. É o que eu falei, a morte, a perda, né? É um vale, e você não precisa viver isso sozinha, você não está sozinha. São palavras acolhedoras nesse momento, entende? Então, de repente, ver se ela aceitaria passar por uma psicoterapia, por exemplo, né, ou algum líder, assim, espiritual, né, um pastor, que possa ali ajudar ela, né, pelo menos no sentido de estar ali junto, orando, ouvindo, acolhendo, sabe, nesse sentido. Mas aí ela precisa permitir isso, né? A gente não vai forçar isso. E eu sei que é difícil, às vezes, olhar o outro, tá naquela dor e você tá assim, o que eu posso fazer? Né? Mas sempre se mostrar disposta a ajudar, sempre se mostrar disposta a ouvir e falar, olha, você não está só, eu estou aqui para te ajudar, se precisar, eu vou procurar um profissional para você ter uma ajuda mais específica, pontual. Então, sugerir, de repente, isso, já que, né, tem 4 meses já que ela está nesse processo, entende? Uhum. E ficar atenta, porque se passa 6, 7, 8, né, 1 ano e tá assim, então realmente precisa mesmo de uma ajuda, uma intervenção profissional, porque senão a pessoa ela vem, aí já torna um luto patológico, né? Aí vai gerar outras dores, né? Outros problemas também de saúde. Né? Mas de repente sugerir, será? Não sei se no caso dela ela aceitaria, né? De repente um acompanhamento com um profissional. Sim. Às vezes um bolo e um abraço da irmã ajuda um bocado também, né? Sim, é o que eu falo, né? É sempre mostrar ali, olha, eu estou aqui, você não está só, né? Eu estou vendo a sua dor, eu sinto muito, mas eu estou vendo a sua dor. Eu estou aqui para te ajudar. Acho que essas palavras, elas são muito, assim, tem um poder ali, muito acolhedor mesmo, de a pessoa poder ouvir que ela está ali, e que eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui, eu estou aqui para o momento que você quiser falar, eu estou aqui com meus ouvidos abertos, o meu ombro aqui para você, quando você precisar. Então, ter isso, né? A pessoa saber que ela está sendo respeitada naquela dor, que a dor dela não está sendo ignorada, tipo, vai passar, você tem que sair dessa vida, você tem que levantar. Ela não quer ouvir isso. Ela quer ouvir, olha, eu estou aqui com você, né? Eu vejo a sua dor, eu sinto muito, sabe? Então, essas palavras, às vezes a pessoa quer ajudar, mas ela tá ali, olha, levanta, anima, você não pode ficar assim, entende? E o que ela quer ouvir não é isso naquele momento. Então, é importante saber como acolher, entende? Para você ajudar. É o que a Franci deu o exemplo, né? Ali naquele momento ela não queria ouvir aquilo, ela você tem que chorar, você tem que chorar. Então, assim, a gente vai colocando regras dentro da nossa percepção que a gente entende, né? Então, se a gente acha de um jeito, tem que ser assim, ó, você tem que chorar, ou você tem que fazer isso. Não tem nada, cada um vai vivenciar de uma forma diferente. Uns vão demorar mais para elaborar, né, para chegar na aceitação, e outros vão mais rápido, mas a gente precisa respeitar esse tempo. E trabalhar também a nossa ansiedade, às vezes, de ajudar o outro, né? De ver a dor do outro. E saber que a gente precisa respeitar, saber separar, né? O que é do outro, o que é nosso, porque senão você também pode adoecer também, né? E aí você não vai ter nem conseguir ajudar também. Então, a gente tem sempre que pensar assim, é o que eu falei, cada um
passa por um processo de dor, de perda, todo mundo passa, né? Cada uns passam um processo mais intenso, outros menos, mas todos passam por esse processo. Então, a dor, ela também ela está sinalizando, ela também tem uma mensagem para a gente, né? Ela também traz experiência, vivência. E eu falo assim que a nossa, na nossa dor está ligada com o nosso propósito, naquilo que te dói, né? Naquilo que te machucou, que você vai ser usada ali no seu propósito para você ajudar outras pessoas. Porque nada é melhor de alguém que teve a vivência, a experiência, né? Que passou. Eu posso falar de algo aqui que eu não vivi, mas que eu, sei lá, eu li, aprendi, mas eu não vivi. E aí eu vou falar numa perspectiva. Se eu vivenciar, eu vou falar de uma outra olhar, com outra perspectiva, não é assim? Porque a vivência, ela traz a experiência, a vivência, aliás, ela traz experiência. Então, a pessoa que está passando pela dor, ela também, ali, ela pode usar aquilo que eu falo assim, tem uma técnica, né, de inteligência emocional, que é CCC. Você vai receber, né, você vai, como que é? Você recebe tudo aqueles sentimentos, aquele turbilhão, você canaliza, você converte e depois canaliza. Então, é captar, converter e canalizar. Anotem aí, captar, converter e canalizar. Então, como que é isso? Tá, eu captei, eu recebi, né? Eu estou sentindo agora uma dor. A dor da perda, a dor da traição, a dor da separação, essa dor. Não tem como eu impedir que isso, a dor, ela não pede licença, não é para chegar. Não pede licença, ela chega. Vem a dor de uma separação, aquilo vem uma dor. Você não tem como você falar, não, eu não vou ficar assim. Simplesmente você sente, né? A pessoa vem a falecer, você sente aquela dor, não tem como você não sentir. Mas você vai captar aquele sentimento, que é uma energia, né? Que chega até você, e você vai converter isso daqui. Como? Fazendo perguntas. Você converte, sabe quando você faz uma reciclagem do lixo e transforma aquilo em uma coisa boa, né? Então, você vai converter aquilo ali fazendo perguntas, né? Como que eu posso lidar com isso daqui? O que eu preciso fazer agora nesse momento? Sabe? Então, fazer perguntas, né? Quando você começa a fazer perguntas, todo mundo vai pensar assim, né? O que é o significado da morte para um? Né? O que significa a morte para mim? O que eu posso guardar de bom dessa pessoa? O que eu aprendi de bom com essa pessoa que eu posso guardar e ficar comigo? Então, você vai pegando isso, fazendo perguntas para você começar a ressignificar e depois você vai canalizar isso de uma forma positiva, ajudando outras pessoas através daquele processo de dor que você passou. Você poder falar para o outro, olha, eu passei isso daqui, doeu, mas eu consegui superar, né? Eu soube lidar com isso, eu me permiti chorar, eu me permiti ficar com raiva, eu permiti ficar triste, e tudo isso faz parte do processo, mas eu consegui lidar, eu consegui chegar na fase da aceitação, entender, aí você vai ajudar naquela dor o outro, entendeu? Então, assim, experiência, às vezes, né, quando a pessoa também, que ela dá esse espaço, você pode ali contar uma experiência sua de vivência, de superação, né? Mas sempre observando a fase que a pessoa está, se ela dá esse espaço, sempre respeitando, sempre tendo uma escuta ativa, né? Isso tudo é importante. Ótimo, Edilene, muito obrigada mesmo. Eu acho que a gente sai daqui com um pouquinho mais de ferramentas para nosso dia a dia, né? Porque é uma questão que a gente vai viver.
um dia, mais cedo ou Sim. mais tarde, a gente vai viver ou vai lidar com isso no ministério, na família. Então, vamos lembrar de observar, ouvir, acolher e também da empatia, né? Sim. Né? Olhar para o outro, pensando, puxa, vamos, e se fosse no meu lugar? Então, usar palavras acolhedoras, como a Direne falou, né? Olha, eu tô aqui, tá tudo bem, né? Sem forçar nada, mas eu estou aqui, né? E que a gente consiga ser mesmo acolhedoras no nosso dia a dia. Muito obrigada. Gente, a gente colocou lá no grupo, e acho que quem recebeu o link também recebeu a fotinho dela, tem aqui o @ dela para a gente Sim. seguir ela nas redes sociais. Sim. A gente vai conseguir também ter mais conteúdo. Se você quiser fazer uma pergunta para ela, pode procurar ela lá no Instagram, no YouTube, e acho que mais fácil, né? Então, muito obrigada, Edilene, que Deus te abençoe muito. Amém. E as meninas que estiveram aqui também, muito obrigada pela participação, pela presença. Que Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom? Amém. Eu agradeço também, viu? Que Deus abençoe vocês. Eu espero de coração que tenha feito sentido, né? Que ajude mesmo. E eu estou à disposição também, né? Quiser mandar alguma pergunta lá no Instagram, alguma coisa que eu possa ajudar, eu também posso, eu me coloco à disposição, tá bom? Que Deus abençoe vocês e cada vez mais, né? Nos